Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma meditação online. O meu nome é Daphne e é sempre uma grande alegria estar com vocês aqui. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os dois principais desafios para a nossa evolução espiritual, o ego e os condicionamentos, tudo de acordo com os ensinamentos e sabedoria infinita da fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso programa, por favor, se identifique no chat. A gente gosta muito de saber que você está aqui, é importante para nós. E é importante também esclarecer que mesmo que você não tenha experiência prévia, se esse é o seu primeiro contato com a Sahaja Yoga, você pode participar normalmente dessa nossa meditação, porque esse programa de domingo ele é feito para iniciantes. E a Sahaja Yoga sempre é ensinada de forma gratuita. É bom lembrar isso também. Bom, dito tudo isso, eu queria pedir que desde já a gente adotasse a postura de meditação. É muito simples, é importante ficar confortável. É claro que você pode se sentar com as pernas cruzadas no chão, mas na Sahaja Yoga a gente procura não submeter o corpo a grandes tensões. Então você pode se sentar na cadeira, é até preferível. Coloque os pés no chão, isso é importante, deixe os pés encostando no chão. Os pés têm que estar descalços ou só com meia se tiver frio aí onde você está. As mãos ficam sobre o colo com as palmas apontando para cima e a gente procura relaxar. Desde já tenta relaxar esses pontos de tensão do seu corpo. Tenta respirar mais devagar, a trazer a sua atenção para dentro de você. Isso é muito importante, a gente tem que evitar dividir a nossa atenção. É diferente de quando você está ouvindo um podcast e lavando louça ao mesmo tempo. A meditação, esse nosso programa, ele é uma experiência mais imersiva. Se a gente ficar mexendo no celular ou fazendo outra coisa, lá pra frente, quando chegar o momento da gente meditar, vai ser muito mais difícil. A meditação é um estado. Esse estado ele tem que ser construído. É importante cultivar essa pureza da nossa atenção. E eu garanto a vocês que esses poucos minutos que a gente investe aqui trazem um retorno muito, muito grande. Bom, vamos lá. Antes de adentrar no nosso tema propriamente, que como eu disse são esses dois, vamos dizer assim, inimigos, obstáculos ou desafios à nossa ascensão espiritual, eu queria fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos que vão ser necessários para a gente entender. Como quem já nos acompanha sabe, nós temos um corpo sutil composto por 3 canais de energia e 7 chakras principais. Esses canais eles vão cuidar dos nossos lados físico, mental e emocional. O canal esquerdo, que é essa linha azul aqui, que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo e vai terminar no lado direito da cabeça, há um cruzamento aqui. Esse canal, ele rege as nossas emoções e ele nos conecta com o passado. Então, quando ele está bem, quando ele está equilibrado, nós nos sentimos seguros e emocionalmente equilibrados. Mas quando ele está bloqueado ou exaurido, aí os problemas surgem, a gente pode se sentir triste, depressivo, letárgico. Já o canal direito, ele é o canal oposto e complementar, e ele dá a energia para pensar, agir, para realizar as coisas. Então, os desejos surgem no canal central, e os instrumentos que a gente usa para materializar, realizar esses desejos, eles ficam no canal direito, que é a nossa mente, o nosso corpo, o lado físico e mental. É claro que a gente precisa desses dois aspectos, do desejo, da ação, mas quando a gente se excede nisso, os desequilíbrios surgem. No lado direito, a gente pode desenvolver ansiedade, agressividade, o próprio ego exacerbado, né? E para sair desse movimento pendular limitado das ações e das emoções, a gente precisa convergir para um propósito maior, que é a evolução espiritual. Que a evolução espiritual ela acontece aqui no canal central, que é uma dimensão que a gente praticamente não usa,
a gente fica sempre alternando entre um canal e outro. Esses canais são finitos, o canal central não, porque ele nos conecta ao infinito, ele nos conecta ao presente e ao poder do amor divino. E então, uma nova dimensão nos é revelada. Já os chakras, eles são centros ou plexos de energia que ficam aqui ao longo da medula espinhal e no topo da cabeça, na nossa cabeça, e eles regem funções corporais e eles guardam qualidades, habilidades espirituais. O primeiro chakra, só para enumerar rapidamente, o primeiro chakra, ele nos dá várias qualidades, mas a gente pode citar como principais a inocência, a sabedoria. O segundo chakra é o chakra da criatividade, o terceiro da satisfação. O quarto nos dá segurança e ele também é a morada do espírito, o Atma, que é a nossa essência eterna e imutável. O quinto chakra nos dá o senso de coletividade. O sexto chakra é o perdão. E o sétimo chakra é a integração de todos e é onde acontece a nossa iluminação. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas aqui no sexto chakra nós temos também o ego e o superego, essas duas instâncias psíquicas que são o nosso tema de hoje. O ego, como a gente pode ver, é onde termina o canal direito, aqui no lado esquerdo da cabeça. Aqui fica mais fácil da gente ver. Então, o ego é a nossa mente racional, é a mente concreta e ele também é aquilo que nos dá o senso de individualidade, que faz a gente se reconhecer como um indivíduo separado do todo, né? E não é nada de errado com isso, nós temos que ter a nossa individualidade, mas o problema é quando o ego fica exacerbado. E quando isso acontece? Quando a gente usa muito o canal direito. Então, se a gente está o tempo todo na correria, sempre acelerado, sempre pensando muito, trabalhando, até estudando muito, como resultado o ego ele fica inflado, ele se infla como um balão, porque ele é o subproduto de toda a atividade desse canal direito. É uma relação de causa e efeito, é como a lei da gravidade. O excesso de canal direito, de atividade física, mental, ele vai criar como subproduto um ego inflado, um ego muito grande. Isso acontece não só, o ego exacerbado não é só um traço de personalidade, isso vai acontecer aqui no nível energético, no nível dos chakras, tá? Algumas pessoas elas vão a tal extremo que o ego ele passa a recobrir o coração. E aí a pessoa perde toda a sensibilidade, a empatia, ela se torna muito cruel. A gente se pergunta às vezes como que uma pessoa pode ser tão cruel e às vezes no nível sutil o que aconteceu é isso, o ego sufocou o coração. Mas para nós, né, pessoas comuns, a forma mais comum da gente manifestar o ego é o julgamento. Quando a gente começa a reagir a tudo, a julgar tudo, principalmente as outras pessoas. Então a gente tem opinião para tudo, mesmo coisas sobre as quais a gente nem se informou, aí a gente começa a discutir com os outros, achar que está sempre certo. Nessa era que a gente vive das redes sociais, isso fica ainda pior, porque as redes elas se alimentam das nossas reações, do nosso engajamento, né? Então, seja positivo ou negativo, tanto faz, o que importa é o engajamento. Então, a gente está sofrendo estímulos constantes para nossa mente reagir, para nossa mente julgar, para ela emitir um juízo. E esse é o primeiro grande desafio ou obstáculo para a nossa evolução espiritual, é o ego. Porque com esse ego imenso, a gente não consegue alcançar o estado de silêncio, o estado meditativo. Perdão, que na tradição japonesa se chama o Zen, né, o vazio, a ausência de reações. Então, a gente precisa recuperar essa habilidade, colocar o nosso ego no lugar. Ele não pode ser muito exacerbado, mas também a gente não vai suprimi-lo completamente, né? Uma baixa autoestima, uma completa ausência de ego, significa que você acaba deixando as outras pessoas te dominarem completamente. Não é isso que a gente quer, a supressão do ego não faz bem. Ele precisa existir de uma maneira saudável e ser um instrumento para o nosso espírito. Agora, o segundo desafio vem do superego. O superego é uma outra instância psíquica e ele fica no lado direito da cabeça, que é
terminação do canal esquerdo. O ego é a nossa mente subconsciente, abstrata, todas as nossas memórias, traumas, experiências passadas, fica tudo registrado aqui. E os condicionamentos, né? O que são os condicionamentos? É natural da nossa condição humana se condicionar. Se a gente coloca a mão no fogo, a gente vai se queimar. Então, com essa experiência, a gente aprende a não fazer mais isso. Esse é um processo saudável, necessário, evolutivo. Mas o problema acontece quando a gente começa a criar uma rigidez mental a partir de excesso de condicionamentos. Ou também quando a gente cria condicionamentos ruins, baseados em uma percepção distorcida da realidade. Então, vamos supor que acontece uma coisa ruim uma única vez e aí você nunca mais dá uma chance para aquilo. Por exemplo, você vai no cinema e naquele dia a experiência não é boa, o filme é ruim, aquele filme específico é ruim, as pessoas estavam se comportando mal, falando alto na sala, você não conseguiu prestar atenção, e aí você fala, nunca mais vou no cinema. Você criou uma regra geral baseada em uma única experiência, uma percepção pontual da realidade. E aí você impôs uma limitação para si mesmo. E a gente está o tempo todo se limitando dessa forma. A gente vai criando essas dificuldades para nós mesmos somente com as nossas projeções mentais. A gente cria prisões mentais para nós mesmos. E o Shri Mataji vai abordar na palestra, que a gente vai assistir daqui a pouco, são as preferências pessoais, as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Ela diz que a gente tende a gostar de coisas que não estão ao nosso alcance e com isso a gente sempre está infeliz, sempre criando infelicidade para nós, assim, almejando algo que é inalcançável. Bom, como então romper esse ciclo? Como superar esses dois grandes desafios à nossa evolução? Bom, é um trabalho para a vida toda, né? Um trabalho constante, exige muita introspecção, autoobservação, mas ao mesmo tempo é muito simples. Para o ego, a gente precisa entrar no estado meditativo. A gente precisa aprender a meditar e a ficar em consciência sem pensamentos, que a meditação é isso. Você está alerta, não é nenhuma forma de degradação da sua consciência, mas a mente está sem pensamento. Isso a gente desenvolve com a prática regular da meditação. Se você começa a meditar um pouquinho todos os dias, a sua mente se acalma, e aí esse estado começa a se estender ao longo de todo o dia. Você para de reagir a todas as coisas, de ficar constantemente fazendo comentários mentais, julgamentos. Então a sua mente ela se torna menos reativa, mais pacífica, mais silenciosa. Isso traz uma grande aceitação. A gente passa a ter essa sabedoria de aceitar as coisas como elas são. Eu não estou dizendo aqui de tolerar coisas que são intoleráveis, criminosas, não estou falando disso. A gente está falando no geral, no nosso cotidiano. Então, a meditação é o antídoto para o ego. Quando nós estamos sem pensamentos, o ego ele deixa de existir ou ele deixa de nos influenciar. O espírito assume o comando e é isso que essa imagem que a gente vê na tela quer simbolizar. Na verdade, aqui é o espírito finalmente subjugando o ego e os nossos condicionamentos. Falando sobre os condicionamentos, a gente precisa desenvolver a habilidade de apreciar as coisas, aprender a apreciar, desfrutar daquilo que nós temos, daquilo que está à nossa disposição. É a satisfação. Parece muito difícil, mas é uma qualidade que surge também quando a gente começa a meditar, principalmente quando o terceiro chakra não é despertado, porque a satisfação é uma qualidade que existe nele, o contentamento. Mas por que a meditação é um processo tão transformador? Ela pode nos ajudar mais do que qualquer livro, autoajuda, coach, mentalização, porque existe um segredo aqui
um acontecimento muito, muito relevante do ponto de vista espiritual, que é o despertar da Kundalini. Na base da nossa coluna existe uma energia em estado dormente, que se chama Kundalini. Essa palavra vem do sânscrito e significa uma espiral. Ini é o sufixo feminino, então ela é uma energia feminina, que ela faz quando desperta o movimento para cima, ascendente, e chega ao topo da nossa cabeça, atravessando todos os chakras e finalmente chegando ao Sahasrara. Quando ela chega no Sahasrara, nós entramos no estado de yoga ou realização do Si, que significa a união do nosso eu individual com o poder onipresente do amor divino. Sim, é um evento dessa magnitude. E o que acontece é que quando a Kundalini vai percorrendo os chakras, ela vai limpando, ela nutre, ela regenera, ela remove os bloqueios, as obstruções. E assim, aquelas qualidades que existem de forma inata nos chakras, elas passam a se manifestar. Então, a Kundalini ela tem propriedades semelhantes ao fogo. Ela queima tudo que é impuro, mas ao mesmo tempo ela não se contamina. E o que sobra é o ouro, né? É o que há de mais puro em nós. Essas habilidades espirituais todo ser humano possui, elas já nasceram com a gente, mas por algum motivo, por causa da nossa vida, nosso estilo de vida, os nossos condicionamentos, essas qualidades ficam acobertadas. No terceiro chakra, Kundalini, nos dá o contentamento, a satisfação, mas são várias outras qualidades também. E durante a meditação é que a gente se expõe a esse poder curativo, regenerador da Kundalini. Os canais de energia, eles se acalmam, a gente sai do movimento pendular entre ação e emoção, e como a atividade dos canais diminui, o nosso ego e os nossos condicionamentos diminuem também. Então, quando a Kundalini passa pelo sexto chakra, que é onde ficam essas duas instâncias psíquicas, ela acalma nossa mente, nossas reações, nossos julgamentos. Meditar em si é muito simples, nós vamos fazer isso juntos, mas em resumo, basta a gente se sentar em silêncio e deixar a Kundalini agir. A gente, às vezes, limpa os chakras com algumas afirmações, mantras ou técnicas que Shri Mataji ensinou, mas isso não é obrigatório. Às vezes o bloqueio, a negatividade é muito forte, aí a gente tem que fazer alguns tratamentos, mas em geral, para manter o equilíbrio, basta a gente se sentar para meditar e manter a consciência sem pensamentos. É nesse estado, nesse silêncio, que a Kundalini atua e ela faz isso de forma espontânea. A gente não precisa dar nenhum comando para ela. As afirmações que a gente faz são apenas para manifestar o nosso puro desejo, expressar o nosso livre-arbítrio. As palavras têm poder, claro, mas a Kundalini sabe tudo que a gente precisa e ela nos dá isso sem nenhum esforço da nossa parte. Ela é uma boa mãe, ela é uma mãe espiritual. Nosso único compromisso, o compromisso que a gente tem que ter é se sentar para meditar. Isso é inegociável, sem isso nenhuma transformação acontece. Então, a gente vai agora assistir a palestra de Shri Mataji, né? A gente vai beber o conhecimento direto da fonte, que é o melhor que a gente pode fazer. Vamos ficar na postura de meditação e procurar manter a mente bem calma e silenciosa para a gente absorver ao máximo as palavras de Shri Mataji. Os olhos ficam abertos, tá? Para a gente ler a legenda. In the West, we have become very speedy, no doubt. And to bring down this speed, we have to use meditative process that we feel our peace within ourselves. Also the thoughts are bombarding our minds and we react very fast to others and
to these thoughts. So one has to be aware. One has to be knowing what is happening within yourself. That the thoughts are bombarding you. You are trying to ascend and you find it very difficult to get rid of the thoughts. The thought process can start by your conditioning or by your ego. Only two problems. And you are the one who is under the challenge. So you have got these simple people in the village who start watching everything, but they do not react. If you do not react, then your thoughts will give up. So the first thing should be to watch yourself that you are not reacting, but you are experiencing and enjoying the silence, the subtleties, the beauty, the glory of your being as well as whatever is around you. You don't have to force yourself to break this habit. But just to be on the watch out. It's not necessary to talk too much about it also. Nor it is necessary to think about anything. Because supposing you see a tree, so it's a tree only. What are we going to think about it? And whatever we may think about it, it's going to be the tree. So there's no harm in appearing a little bit stupid, doesn't matter. But this is the basic thing is that when we start analyzing, we are breaking our own nerves and poisoning our own mind and brain. So to watch something without analysis, without thinking about it, is reality. If you can achieve that point where you watch everything without reacting, you are in reality. And then only the penetration into the subtleties of your surroundings, of your relationships, your friendships, the whole universe dawns upon you. That's why I've said that in this pilgrimage, the first thing we have to remember that we have to be aware ourselves. But when you are only thinking about others, how others have to behave, they should do like this,
That leave it to your leaders to break their heads. That's not your job. It's a headache for them, I know, but they have to do it. It's all right. But why do you want to break your heads for nothing at all? So to judge others, to think of others, what they are doing, what's wrong with them, about anything whatsoever you may think is wrong, is not going to be corrected. Like I know some people who are especially bureaucrats, they are traveling, supposing by the car. Then they will say, I think, you see, this road should have gone this way. Or I think it would have been nice if this house was facing the other way. But it's not, you see. It is not going to face. It is going to be the way it is. So what is the use of wasting your brain, your mind, your thought in suggesting something which doesn't work out? And never going to work out either. So when we start like, I think these trees should have been little taller, but they are not. I think that the crows should stop their noise. They will not. So just accept it. Acceptance is the way we are going to enjoy. But acceptance doesn't mean tolerance, because tolerance means you have to work very hard to accept that the trees are of the same height. They can't grow. It's too much for you. When you say I have to tolerate it, you see, because my mind doesn't accept. So, acceptance as it is, whatever you see, acceptance. And that is how people grow, I have seen, those who start accepting. That's the sign. That's the sign of their strength and their depth. Like the propensity of this Mother Earth. She is what she is. And she bears whatever is there. If you put a heavy thing on her, she'll put equal and opposite force and bear it. She doesn't say, I'm tolerating it, I'm exerting any pressure. But she's just accepting. So the witnessing and awareness develops when we start just accepting things as they are. I think it doesn't work out. I think it would have been better like this, doesn't work out. Then second problem is I like. Now, I like to eat a cake, but there is no cake, what to do? Now, whatever is there, enjoy it as a cake. But if you go on thinking like that, I like whatever is not here, you can never be happy. As simple as that. You have to say, I like whatever is there. I enjoy
whatever is there. That's the reality. Whatever doesn't exist, if you like it, so what can anybody do about it? It works out in so many ways, in so many facets in life, that advantage is taken by people because we become so vulnerable to our likes and dislikes that the entrepreneur take over and they create likes and dislikes in our heads and put ideas every day. I've seen it now, how they do it. Through television, through newspaper, through this, that. So then you say, now I like this. But from where this liking has come is the conditioning which is put into your head. So you are a slave of that conditioning. I only like roses and I don't like any other flower. Well, why? Why you don't like any other flower? And for such things, whatever we have, we miss the joy. So the second part should be that enjoy everything. Why am I here? It's not a very comfortable place by any chance. So why am I here? To enjoy each other. To enjoy your own being. The more divergence you have outside, appealing to your ego and conditioning, the more your mind is busy with that, then you cannot enjoy anything. Muito bem. Agora, com as palavras de Shri Mataji ainda reverberando em nós, vamos dar início à nossa meditação. Feche os olhos. Deixe a sua postura mais ereta, as mãos com as palmas voltadas para cima, os pés encostando na Mãe Terra. Você pode se encostar no encosto da cadeira, não tem problema. Mas tanto quanto possível, mantenha os olhos fechados. Vamos prestar atenção na respiração. Puxa o ar, segura no pulmão. Agora solta bem devagar e deixa o pulmão vazio. Inspire novamente. Segure o ar. Agora solte bem devagar. Deixe o pulmão vazio. Inspire
segure, solte, vai respirando agora normalmente, mas de forma um pouco mais lenta, um pouco mais consciente. Os passos da meditação são muito simples. Com a nossa mão direita, a gente vai tocar alguns chakras no lado esquerdo do corpo e fazer algumas afirmações direcionadas à Kundalini. A gente pode falar em voz alta ou mentalmente, como você preferir. Primeiramente, coloque a mão direita no lado esquerdo do peito, no coração. E afirme: Mãe, eu sou o Espírito. Você pode repetir isso por 3 vezes. Mãe, eu sou o Espírito. Agora suba a mão para o lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro. Neste ponto, vamos afirmar: Mãe, eu não sou culpado de nada, eu não tenho culpa de nada. Você pode fazer essa afirmação por 16 vezes. Se perder a conta, não tem problema, se não é o ponto, mas afirme de coração: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Subimos a mão direita agora para a testa, podemos inclinar a cabeça para frente. É aqui no 6º chakra onde se localizam o ego e o superego. E como são 2 balões inflados aqui, para a Kundalini passar, ela precisa achar uma passagem muito estreita. Para abrir esse caminho é importante a gente perdoar. A afirmação aqui é: Mãe, eu perdoo. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Faça essa afirmação por várias vezes, até você se sentir conectado com as palavras: Mãe, eu perdoo, eu perdoo. Afirme de todo o coração. Muito bem. Agora que o nosso 6º chakra está aberto, através do perdão, a gente chega ao 7º chakra no topo da cabeça. Faça uma massagem, uma pressão aqui no seu couro cabeludo. E vamos pedir pela nossa realização do Si, pela nossa conexão com o poder do amor divino, da seguinte forma. Repita: Mãe, por favor, me dê a realização do Si, por 7 vezes.
Mãe, por favor, me dê a realização do si. Quando terminar, você pode abaixar as mãos e mantenha os olhos fechados. Nós vamos nos entregar à meditação silenciosa, consciência sem pensamentos. E é isso, é uma entrega ao momento presente. Se a sua mente tentar te levar para o futuro ou para o passado com pensamentos, você apenas diz: isso não, agora não. Tente observar os pensamentos que surgirem como se você fosse uma testemunha desapegada, como se você não tivesse nada a ver com eles. O intervalo entre um pensamento e outro vai se alargando, e é nesse silêncio que a gente encontra a nossa paz. É nesse silêncio que a gente supera o ego e os condicionamentos. Não fique frustrado se você teve pensamentos, é assim mesmo, é algo a ser trabalhado. Os pensamentos vêm como ondas e a gente tem que explorar o espacinho entre uma elevação e outra dessas ondas, mas é algo que fica mais fácil com a prática. Agora, nós vamos verificar um outro fenômeno que acontece conosco quando nós meditamos, quando a Kundalini desperta, que são as vibrações. Coloque a sua mão sobre o topo da cabeça, mantendo uma distância dessa vez, e veja se você sente uma brisa fresca ou quente saindo do topo da sua cabeça.
Procure com a mão direita em toda a extensão do couro cabeludo. Depois abaixe a mão direita e procure com a mão esquerda. Uma sensação bem sutil na palma da mão. A palma da mão capta um fluxo de energia que vem do topo da cabeça. O fluxo da Kundalini quando ela chega no Sahasrara. Agora abaixe a mão e com as duas mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, observe a sensação que você tem na palma das mãos, na ponta dos dedos. Primeiro, veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra. Se alguma mão está formigando, se as duas mãos estão quentes ou pesadas. Ou se tem pontada, formigamento, calor em algum dos dedos, um dedo específico. Ou se você não sente nada disso, mas apenas uma leveza, um frescor, uma brisa fresca. Essas vibrações, elas se tornam perceptíveis somente após a realização do Si, despertar da Kundalini. E elas nos dão um retrato muito preciso de como está o nosso corpo sutil, como estão os nossos chakras, onde estão os bloqueios, os pontos fortes. Quando uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra, significa que o respectivo canal está um pouco sobrecarregado, um pouco bloqueado. Então a gente precisa dar uma especial atenção para ele e, claro, meditar e permitir que a Kundalini restaure o equilíbrio ali perdido. Os dedos em si são chakras, cada dedo corresponde a um chakra. E nos nossos cursos da Sahaja Yoga, é claro que você vai descobrir isso com muita profundidade. E é tão importante, é tão legal, e isso nos abre uma perspectiva tão legal assim de interagir com a realidade. A gente passa a perceber as coisas não no nível mental, mas no nível das vibrações, sejam livros, pessoas, objetos, situações. A gente ganha um sétimo sentido, vamos dizer assim, através das vibrações. E para você aprender a decodificá-las, é importante que você siga nesse caminho da Sahaja Yoga. Nós temos cursos presenciais e online sempre gratuitos, não tem nenhuma pegadinha aqui. As palestras, as aulas, os cursos são todos gratuitos. E no nosso site você pode descobrir se tem um centro perto de você. Se tiver, vale muito a pena visitar. A convivência coletiva é muito enriquecedora, a gente cresce muito mais rápido convivendo com outras pessoas que meditam também. Mas os cursos online são excelentes e vão te dar uma formação muito completa na Sahaja Yoga, uma autonomia para você meditar, tratar seus chakras, fazer as técnicas, entender as vibrações. E, claro, sempre ter contato com as palestras, os ensinamentos de Shri Mataji diretamente dela, né, das palestras, das falas dela. Então fica o convite. E mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação. Se essa é a sua primeira vez, não deixe de se manifestar no chat para a gente saber. E desejo a todos uma excelente semana, um excelente domingo. Um abraço e vou encerrar com uma saudação Namastê, que significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Namastê.